uma agressão medicamentosa, claro. Ah, sim, isso com certeza. E aí os parentes ficam tudo orgulhosos, né? Pois é. A Cunha mandou um boa noite, pessoal, no chat. Tá tudo. Boa noite, Márcia. Vamos aguardando o pessoal ir chegando. E aí já iniciamos. Márcia também mandou uma boa noite. Raquel também no chat. Boa noite, Zanina. Boa noite, tudo bom, Ju? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Que bom, que maravilha. Fico muito feliz que todos estão muito bem. Ah, que ótimo. Estou auxiliando o pessoal para ir entrando. Cadê o gato? Ele tá lá fora. Você deixou ele lá fora com esse frio, Ju. Não, ele tá lá porque ele escolheu, tá? Tem uma brechinha na porta para ele passar. Daqui a pouco ele Ah, aparece aqui. só quando você começar a aula ele aparece. É, ele vê exatamente o momento. Qual é o melhor momento para me atrapalhar a aula? É este. Maria do Socorro entrou. Boa noite. Boa noite, Lilian. Boa noite, professora. Bem, Tudo bem, você? estou aqui no frio ainda. Eu vou pegar a Ah, condução e vou assistindo dentro da condução, tá bom? como sempre, não tem problema não. Fica... Então, tá certo. Que Eu bom que você começo dentro da, consegue. eu começo dentro da condução e termino em casa. É. Mas é isso aí, parabéns.
Mesmo no Obrigada. busão, não deixa de acompanhar a aula. Verdade. Aguardando a entrada da Nilda, que está me mandando mensagem de ajuda. Enquanto isso, vou aproveitar e dar uma fala sobre as perguntas do último exercício de fixação. Então, foram 2 perguntas do último exercício, porque a gente viu sobre Alzheimer e diabetes. Então, era uma sobre cada um. Então, na primeira pergunta, falava caso fosse contratado para trabalhar como cuidador de um paciente com fase inicial de Alzheimer, quais ações você poderia fazer para melhorar a qualidade de vida deste paciente? Então, aqui ele tá a fase inicial, então é a fase que geralmente a gente tem dificuldade para checar ou entender. Então, lembrar de trazer bastante exercícios cognitivos, exercícios de memória, também manter um ritmo de exercício físico, porque isso vai evitar com que a pessoa perda movimentos e memória muito rapidamente, seguir com a medicação que a equipe médica prescrever. Boa noite, Maria. Então, seguir com a medicação que a equipe médica vinha a prescrever, seguir com os cuidados mínimos e tentar estimular a independência, só que com cuidado. Tô falando do exercício de fixação da semana passada, Maria. Estou vendo aqui seu rostinho, o seu microfone tá mutado. Tem um desenho de um microfone e aí tá vermelho com risquinho. Se você clica nele, você desbloqueia ele para falar. E tem o chat também. Boa noite, Elisângela. O chat tá um quadradinho com umas linhas e tá escrito CHT, chat. Também que dá para vocês escreverem. Para achar o microfone, clica na tela, né? Que tem ali ou um nomezinho ou a câmera de alguém, ou a minha, por exemplo. E aí vai aparecer os 3 botõezinhos. O do microfone, o de desligar, que é sair, e o de vídeo, que é a câmera de vocês. Então, vocês conseguem ativar e desativar a câmera de vocês e o microfone também. Boa noite, Maria Lourdes. Achou o chat? Que bom. Qualquer dúvida, se precisar de auxílio, pode ir me falando. Deixa eu dar uma olhadinha se mais alguém está com dúvida, com dificuldade. Então, continuando, né? Tinha uma mensagem ali no grupo do WhatsApp. A segunda pergunta do exercício de fixação era ali sobre a diabetes. E aí pedia para diferenciar a diabetes tipo 1 da tipo 2, que foi o que a gente viu na aula semana passada. E aí a diferença seria na origem, né, da diabetes. Então, na tipo 1, o corpo ele ou não produz insulina ou ele produz mais ou menos. Acho que a Maria Júlia está tentando achar o microfone. Ó, se você clicar na tela grande, a tela principal do celular, né? Então, você clicar ali na telinha principal, vai estar aparecendo. Vai aparecer 3 botõezinhos, né? 1, 2 e o 3 ali. Microfone para desligar e a câmera.
Então você pode clicar para desbloquear o microfone e clicar para bloquear. E a câmera é a mesma coisa. Agora só que não cliquem em desligar agora, porque senão vocês saem. Aí vocês vão ter que entrar de novo. Estou orientando aqui o pessoal no grupo do WhatsApp. Pessoal, a aula é no Google Meet, então vocês têm que clicar no link, vou mandar de novo aqui, da aula, e aí ele vai redirecionar para o Google Meet, e aí eu aceito vocês para entrar na sala. Mandando áudio no grupo. Conseguiu achar o microfone, Lourdes? Faz assim ou assim. Eu tô vendo a sua câmera, mas o seu microfone ele está mutado. Boa noite, Edson. Bom, pelo menos você conseguiu achar o chat, né, Lourdes? Você tinha mandado um boa noite. A Edith conseguiu entrar. Boa noite, Edith. Que bom que conseguiu entrar. Boa noite, Nilda. Que bom também que conseguiu entrar. Bom, creio que já temos bastante. Só falar, tem uma pessoa que está tentando entrar também, tá mandando mensagem. Então, só finalizando, estava falando sobre as questões do último exercício de fixação. Então, na pergunta 2, que é a diferença do diabetes tipo 1 e tipo 2, no tipo 1, o corpo, né, o pâncreas, ele ou não produz insulina, ou quando descobre que ele não está produzindo, eles fazem o tratamento, só que aí vai produzir meio a meio. Então, o corpo não consegue produzir insulina. Já no tipo 2, o corpo produz insulina, mas aí tem algum erro na hora de utilizar, que muitas vezes está associado a uma mistura de fator hereditário e genético, mas principalmente a questão de alimentação, tá? E aí que causaria a diabetes tipo 2. Boa noite, pessoal. Boa noite, Edson.
A Maria do Socorro falou que não está ouvindo nada. Maria do Socorro, acho que aqui o meu áudio tá rolando normalmente. Acho que pelo menos aqui o microfone tá movendo as barrinhas. Gil, pra mim tá normal. Então, deixa eu colocar aqui, aumenta o som, será que é isso? Tanto a imagem quanto o áudio. Boa noite, Edith. Mandou boa noite no chat. Ju, pede pra ela aumentar o volume do celular, pode ser que tá baixo. Então, eu escrevi no chat aumentar o som, Maria, mas acho que... Ah, Edith, que bom que você conseguiu da próxima vez lembrar do procedimento. Boa noite, Helene. Tá no último. Pede pra ela sair e voltar de novo, Ju. Mandei a mensagem. Vou iniciando. Tem mais uma pessoa no grupo do WhatsApp que falou que está para entrar, mas vou já iniciando, passou 20 minutinhos. E hoje nós vamos ver sobre hipertensão, tá? E nós vamos ver também sobre depressão e transtorno bipolar. Então a gente vai entrar com algumas doenças voltadas para a psicologia. Então vamos iniciar com a hipertensão. Quem não estiver vendo a minha câmera, por algum motivo, porque está vendo a câmera de outra pessoa ou a própria câmera, vai ali em pessoas, que no momento tem 13 pessoas, e aí clique em Juliana Santos, que seria eu. E aí vai ter a minha câmerazinha. Agora tem 14 pessoas. Maria do Socorro saiu e entrou para ver se melhora. 1, 2, 3, 4. Edith, seu microfone está desmutado. Estou te ouvindo. Já eu aviso, né? Porque às vezes a pessoa fala alguma coisa e aí acaba falando na frente de todo mundo. Ah, tá ok, Maria do Socorro? Se tiver ruim ainda, me fala. Bom, como ela mandou um ok, acho que melhorou. Então vamos entrar com hipertensão. Nós chegamos a ver o que era pressão arterial. Então, vou deixar ela adendo aqui, ó. Pressão arterial. Ai, que bom que melhorou. Provavelmente, às vezes é um errinho. Então, pressão arterial e hipertensão não são a mesma coisa, tá? E nem são sinônimos ou coisas parecidas. Elas estão ligadas em um ponto comum, mas não são a mesma coisa. A gente viu pressão arterial e a gente viu que a pressão arterial
né? É a pressão ou a força, né? Você pode até colocar ali como força para ficar mais simples. Mas pressão, força, tá? É a força que o sangue exerce. Estou falando e escrevendo, né? Mas no celular dá para dar zoom. Nas artérias. É a pressão, né? É a força que o sangue exerce nas artérias. Isso é pressão arterial. A Lourdes falou, coloca em pessoa, mas não aparece a imagem. Pessoas 12, aí no momento tem 12 pessoas, aí você tem que clicar em mim. Então tem que clicar lá em Juliana Santos, que sou eu. Tá? Que vai estar lá a minha câmera bem pequenininha, aí você clica para ficar um pouco maior. Aí a gente perguntou o livro, é o livro de saúde e seus cuidados. Edith, vou passar os capítulos, tá? Já tem também para estar escrito. Quem não tiver o livro, não tem problema, porque eu estou falando e escrevendo e também, se necessário, eu monto os 3 slides, tá? Então, hoje nós veremos o capítulo 10 e o capítulo 11. Não é página, é o capítulo 10 e 11, tá? Então, a gente viu pressão arterial. Nós vimos também, né? Quem iniciou agora acabou que não, mas eu vou repetir, que a pressão arterial, ela tem um normal, uma pressão que fica ou mais alta ou uma pressão que fica mais baixa. Clica na minha câmera, Lourdes. Clica ali na onde está a minha câmera, né? Não só no nome, mas a minha câmerazinha. Onde está a minha pessoa, vai estar uma mini Juliana ali, falando, vai ficar maior. Tá? Então, é a força. E aí, o que acontece? Essa pressão, ela tem valores, e que são divididos em 2 valores. Um quando o coração ele bate, que é chamado de sístole, e outro quando o coração relaxa, que é chamado de diástole. O valor ideal, né, é 120 na sístole e 80 na diástole. Boa noite, Miriam. Se continuar dando problema, Lourdes, me fala, tá? 120 por 80. E que pode ter uma variação que ainda permanece como um normal. E essa variação vai ser ali quando o coração bate, que é também chamado de sístole, no máximo 140 e mínimo 100. E na diástole, que é quando o coração relaxa, é máximo 90 e mínimo 70. Tá? Ah, Ju, não consigo. Eu clico, mas não consigo ver a imagem. Você está Eu clico, clicando onde? Vou tentar te ajudar. Daqui. eu clico onde tem agora 14 pessoas na sua câmera, mas não aparece. No seu nome, Juliana Santos. Você tá me vendo? Não consigo me ver. Ok, deixa eu tentar. Eu acho que eu vou ter que ver depois. Não, mas provavelmente é algum detalhe só. Só a voz, só o som. O som tá bom, tá ótimo, o som. Mas quando você vê ali pessoas 14 e você vê Juliana Santos, você tá me vendo pequenininha? Tá vendo a minha câmera pequenininha? Tá aparecendo o quê? Eu clico 14 aí na sua câmera, mas não aparece. Onde tá ali Juliana Santos? Sim, Juliana Santos. Você consegue mandar um print no grupo ou no meu privado para mim ver? Sim. Se você Tirar um conseguir, eu vou tentar te ajudar. Um print da tela do celular. Mas é Juliana Santos.
Isso, tem a Juliana de Campos e tem eu, Juliana Santos. Tem duas Ju. Boa É isso noite, aí, né? professora. Boa noite, Marilice. Tudo bom? Tudo Tudo e bom. você? Tô bem. Mas tem que tirar o último da escrita. Ô, Juliana, Diga, Edson. eu acabei de fazer um teste aqui, eu não sei se é o mesmo dela. Eu cliquei no desenho aqui, na imagem. Eu cliquei no nome, Juliana, não deu. Mas eu Então, eu cliquei falei aqui pra no ela clicar na desenho, imagem, mas ela falou que já deu. mesmo assim, Não dá, né? não sei qual o detalhe qual é a diferença, né? Mas, Uhum. Ô, Ju, eu não tô enxergando para me inscrever, entendeu? Não tô enxergando aí, ó, o que você colocou na lousa, sabe? Edith, no Google Meet você consegue dar zoom na tela. Tenta aí. Ixi, mas eu não sei fazer nada disso, entendeu? Deixa eu É só ver. você clicar na tela, fazer assim, né? Tipo, tentando aumentar a tela com os dedos. Ah, tá. Vou fazer então. Mas você sabe quando eu estico, quando eu aumento, as letras ficam embaraçadas. Ah, entendi. Depois então eu vou Fica, mandar a foto no grupo quando eu terminar a fica lousa. toda, fica toda turva, Quando sabe? eu terminar a O que lousa você. eu tiro uma fotinho então, tá, Edith? Tá, obrigada, viu? De nada. Ó, Lourdes, eu vi. Talvez seja um errinho que nem deu no quesito da Maria do Socorro de ouvir. Tenta sair e entrar de novo. Eu vi o Caramba, print que queria você fazer. mandou, Lourdes. Isso é pra Lourdes, tá? Não precisa todos saírem. É porque ela só não tá conseguindo ver a minha câmera. E aí ela mandou, realmente ela não tá conseguindo ver. Tá, Lourdes? Boa noite, Miriam. Hoje eu acho que o Google Meet ele tá malvado. Professora, qual é o tema hoje? Hipertensão. Hipertensão. Isso, os temas eles ficam no título do linkzinho que eu mando, que aí eu já mando qual é a aula, o dia, o tema, o link e o link do exercício de fixação para ficar mais fácil para você. Tá. Ah, mas aqui eu tô vendo também que às vezes dá uma apagadinha na imagem. Creio que seja a internet, né? Até a professora tem problemas na internet. Mas pelo menos tá voltando, né? Aqui tá parecendo que a câmera está Tá, normal. ele apaga, aí aparece uma das pessoas, Ju, depois volta de novo a sua imagem. Exatamente. Tá meio caindo rapidamente, né? Mas depois já volta. Se você faz um favor para mim. Dios, teste, é isso? Como, Marilice? Esse nome aqui do lado da pressão arterial é qual? Pressão arterial, força que o sangue exerce nas artérias. Uhum.
E aqui do lado? Aí sístole e diástole. E aqui tá escrito hipertensão. Mas assim que eu terminar a lousa, eu mando fotinho, como eu sempre faço no grupo, pra ajudar, né? Então, só que seria uma revisão de pressão arterial, tá? Então, seriam os valores. Os valores para um adulto pode ser ali, quando o coração contrai, máximo 140, mínimo 100. E quando o coração relaxa... Lilian, muta o seu microfone, por favor. Ou você vai fazer alguma pergunta? Não, eu tinha saído do ar, eu estava sem internet no caminho e consegui agora. Eu perdi muita coisa? Não muito, na verdade. Hoje o Google Meet tá dando bastante probleminha. E aí eu estou parando para ajudar. Tá bom, obrigada. Que nada. E aí, né, quando o coração relaxa, máximo 90, mínimo 70. Quando os valores estão acima do esperado, então quando estão acima de 140 ou 90, é hipertensão. Ou seja, está alto, mais alto do que o normal. E quando está mais baixo que 100 ou 70, hipotensão. Logo, essa hipertensão aqui seria essa hipertensão aqui. Então, a hipertensão, diferente da pressão arterial, tá? É quando a pressão arterial está acima do normal. Está acima, estou falando, né, porque sei que não fica muito boa a câmera, está acima do normal. Existem dois momentos que a gente pode ter hipertensão. A hipertensão temporária, que é a mais comum, que é aquela que vem e passa, e que é normal. Ela é normal, então se eu faço exercício, a pressão ela sobe. Dependendo do que eu tomo, sobe também. Se a pessoa fuma, tende a subir também, mas depois tende a normalizar. Tá? Então, temporária, e tem aquela que vai ser crônica. Esse é o nome mais acadêmico, né? Crônica. Crônica quer dizer que ela vai durar muito tempo. E aí, o que quer dizer? Que a pressão vai estar sempre alta, independente do que a pessoa está fazendo. Ela pode estar dormindo, que a pressão vai estar alta. Ela pode estar meditando, que a pressão vai estar alta. Então, que aí deixa de ser algo normal, como a temporária, que às vezes acontece, para ser classificado como mais uma doença e não como algo que pode acontecer esporadicamente, tá? Então, entraria como hipertensão. Vou tirar uma fotinha. Ju, aí embaixo você escreveu hipertensão, e embaixo está escrito o quê? Que não dá para enxergar direito? Eu vou tirar uma fotinha para mandar no grupo, tá, Ju? Porque eu sei que realmente tá meio ruinzinha a câmera. Talvez a internet também deixe a câmera um pouquinho pior, né? Tá bom. Ó, vou tirar a fotinha já para mandar. Facilitar aqui. Mandei exatamente agora, tá? Então, para facilitar vocês copiarem depois. Eu vi que chegou mais pessoas depois. Boa noite para quem conseguiu chegar.
Hoje estamos enfrentando alguns probleminhas técnicos. Fala, boa noite. Oi, Boa noite, Ju. boa noite. Boa noite. Agora pode ir pra lá. Tchau. Não, eu não quero assistir. Não, pode ir lá. Ela quer assistir. Ela não quer assistir, não, Ju. Ela quer bagunçar. Aí ela tem que vir brincar com o meu gato, então. Ela vai fazer igual que ela fez gato com meu sobrinho. Vai poder ir da caixa e fechar a tampa. Bom, então ficaria como separar, né? Entender que a hipertensão é quando a pressão arterial está acima do normal, tá? E aí ela pode vir como algo dentro do normal, que é algo que vai acontecer em alguns momentos e entraria como uma situação comum, e algo como crônico, algo que seria mais fora do normal, que é quando ela está sempre alta, independente da situação, tá? Ah, professora, e pressão baixa? Pressão baixa não entraria como crônica, tá? Porque a pressão baixa está muito mais associado à falta de sais minerais, tá? E aí o que resolveria seria simplesmente uma alimentação com bastante sais minerais. Tá? Ou pelo menos a alimentação. Geralmente, se a pessoa ficar muito tempo sem comer, também tende a baixar a pressão. Vou apagar aqui, eu mandei a foto no grupo. Tá? Pra gente começar a entrar mais nos detalhes. Então, a hipertensão como doença, o que vai estar relacionado ali com ela, o que vai acontecer. Eu vou tentar abrir a apresentação, como hoje o Google Meet, né, tá daquele jeito, vamos ver se vai dar certo. Semana passada deu. Ok, está falando que está compartilhando. E para vocês, se tiver aparecendo a minha câmera, assim como vocês foram para ver a minha câmera, vai estar lá pessoas. No momento tem 14 pessoas. E aí, Juliana Santos, apresentação. A apresentação. E aí vai estar um quadradinho pequenininho, né? Preto e rosa e roxo. E aí é só para ele ficar um pouquinho maior. Tá? Aí vai estar lá, hipertensão. É claro que se tiver, acho que tem a Lilian só me ouvindo, eu também tô falando tudo que eu tô lendo para ajudar também. Mas na apresentação já dá para vocês lerem melhor, porque, né, é a apresentação, então a qualidade é um pouquinho melhor, né, de imagem. Então, Juliana Santos, apresentação. Qualquer coisa me fale. A gente vai dar uma olhadinha nas características da doença, que seria um quadro geral, né? Que vai tentar explicar de forma resumida. E aí, aqui vamos começar um pouquinho sobre dados estatísticos, né? Dados em relação às populações. No Brasil, cerca de 30% da população acima de 20 anos é portador da doença, tá? E aí não para por aí. Nos indivíduos com mais de 60 anos, a prevalência, ou seja, as pessoas que têm pressão alta, é de até 60%. Isso é uma prevalência muito alta. Isso quer dizer que a cada 10 pessoas acima de 60 anos, 6 têm hipertensão. Acima de 40 anos, esse valor ele dá uma descida, ele vai lá para 25 a 30%. Ele dá uma descida, só que ainda assim acaba sendo bastante. Pensar que a cada 10 pessoas acima de 40 anos, 3 têm hipertensão, né? Uma média ali, 2,5 a 3 pessoas teriam hipertensão. E o que entraria como algo que atrapalha mais é que
Apenas 40% da população hipertensa sabe que tem a doença, né? Sabe que é portador e que tem aquela doença. Geralmente as pessoas só descobrem que tem hipertensão quando a pressão ela está muito alta, a nível de poder causar infarto, AVC, né, derrame, ou causar danos ao corpo, que é quando a pressão ela tá lá pro 220, né, ou 22, para quem corta o zero, tá? Tá ali realmente num valor muito mais alto que o normal, 240 ou 24. E aí, para finalizar aqui nesse conjunto de dados, que o hipertenso sem controle, ele tende a ter uma redução de vida de até 16 anos. É bastante coisa. E que para fazer o controle, assim como o diabetes, precisa de uma mudança alimentar, de estilo de vida, e que se torna muito difícil para as pessoas seguirem isso, tá? Além do medicamento. Sem contar que o medicamento de hipertensão, ele é um medicamento muito delicado, não pode tomar nada alcoólico, a pessoa de preferência não pode fumar, tem uma série de interações medicamentosas, e aí se a pessoa gosta de, sei lá, de tomar uma cervejinha ou beber, não vai poder. E por quanto tempo, professora? Às vezes até pela vida inteira. Porque tem que tomar o medicamento até aquilo melhorar. Enquanto não melhorar, né, enquanto não estabilizar, tem que continuar tomando. E aí quem vai definir quando parar vai ser a equipe médica. Ok? Então se torna algo difícil de tratar, difícil de adesão ao tratamento. Para ter diabetes, existem fatores que facilitam, né, a prevalência da hipertensão como doença, da hipertensão. Que aí seria não ter uma alimentação saudável, tá? Porque o acúmulo de gorduras aumenta a pressão, tá? Tanto que geralmente quem tem diabetes tende a ter hipertensão também, porque o diabético ele tende a ter acúmulo de gordura e de glicose no sangue, tá? Não praticar atividade física regularmente. A atividade física ajuda a eliminar as gorduras, né, o excesso de gordura do corpo, ajudando a fazer esse controle. Então, se a pessoa não faz, isso acaba atrapalhando mais. Tá? Sem contar que a prática de atividade física, ela ajuda a melhorar o sistema cardiovascular como um todo, já melhorando a pressão, melhorando problemas possíveis para o coração e etc. Ingerir muito sal também entra como um fator de risco. Por quê? O sal, os músculos utilizam o sal para contrair. Só que se tem muito sal, ele contrai muito forte. Então, como o coração ele é um músculo, quando tem muito sal, ele contrai com muita força e aí a pressão sobe, tá? Assim como tem sais que são bons, né, para diminuir a pressão. Então, o sal de cozinha, que é sódio, ele entra para aumentar a pressão. Tem sais como potássio, que ele entra para ajudar a diminuir a pressão, tá? Eles fazem meio que papéis opostos. Depois, o consumo de álcool. O álcool, né, a substância do álcool, ela estreita os vasos, então ela deixa os vasos mais apertadinhos. Isso faz com que o sangue flua mais rápido e com mais força, aumentando a pressão. E o cigarro também, né? Então, o fumo também vai aumentar a pressão, tá? E ter histórico de hipertensão na família. Então, se a pessoa tem familiares ou teve familiares com hipertensão, isso quer dizer que a pessoa já tem um histórico, já tem um fator hereditário, tem um risco a mais de ter. Não quer dizer que vai ter, mas quer dizer que tem um risco a mais. E nesses casos, assim como, por exemplo, da diabetes, quanto mais próximo o grau de parentesco,
maior a probabilidade, né? Então, é um fator de risco mais influente, mais pesado ali, tá? E aí, olhando para esses fatores, a gente pode parar para pensar o que eu conseguiria mudar, né, na minha vida, o que eu tenho controle. Eu tenho controle do meu histórico de hipertensos na família? Não. Então, não tenho o que eu fazer. Mas eu tenho controle sobre a minha alimentação, sobre praticar exercícios, sobre os cuidados em ingerir o sal, sobre os cuidados em ingerir álcool ou sobre fumar e os cuidados em relação a isso também. Então, eu vou tentar controlar o que eu puder controlar para o quesito de saúde. Então, por exemplo, eu tenho histórico de pessoas com hipertensão na família, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, né? Tanto vovó quanto irmão, irmã, né? Coisas mais próximas. E eu creio que boa parte das pessoas aqui tem pelo menos uma pessoa na família com hipertensão, ou que já teve hipertensão. Porque realmente, olha esse dado aqui, 60% das pessoas acima de 60 anos. Tá? Então, é bastante gente. É muito comum. Mandem aí no chat quem tem histórico de hipertensão na família. Manda um eu! Né? Olha, vou mandar o meu aqui, ó. Eu! Nossa, a Raquel deve ter. Eu! Eu tenho de pai, mãe, irmãos, de todo mundo. Nossa! Então, todo mundo tem. E você? A minha oscila bastante por conta da glicose, que é meio alterada, né? Eu tenho a predisposição à diabetes, já controlei na alimentação, mas a minha é mais emocional. Mil cairão ao seu lado. Tome cuidado para não, né? Porque a família, você tá falando já um grau grande. Eu sou assim com diabetes também e eu tenho que tomar bastante cuidado. Porque eu amo doce, eu não quero deixar de comer doce, não. É gostoso, mas é muito perigoso. Exatamente. Ó, bastante gente. A Maria de Lourdes falou que não, ó, uma pessoa sem o histórico. O Edson falou que na família. E o Edson também falou que tem hipertensão. Então, para vocês terem a ideia, né, de que, ó, em uma sala ali, com, né, mais ou menos 17 pessoas, já temos bastante gente com histórico ou que tem hipertensão, tá? Então, é um número bem considerado. Ó, e a Márcia também. Na família sim, Lourdes? Então até a Lourdes tem na família. Ó, a Nilda também. A Maria de Socorro também. Pois é, né? Pra gente dar uma olhada e falar assim, tá. Dentre esses fatores de risco, o que eu tenho controle? E mesmo quem tem hipertensão, também fazer o controle. E aí que entra o que eu falei. O tratamento tende a ser difícil por ser difícil de aderir. Porque a pessoa vai ter que seguir os medicamentos, não vai poder tomar nada de álcool, nem fumar, praticar exercícios físicos com frequência, ter uma boa alimentação. E isso não é por 1, 2, 3 semanas. Isso é para a vida inteira, praticamente, tá? Então, acaba muitas vezes sendo difícil ali de aderir. Como funciona o diagnóstico? Como a hipertensão, eu falei, tem aquela temporária e aquela crônica, essa que a gente está falando é a crônica.
Quando a gente vai aferir a pressão e ela tá alta, a gente não pode falar assim, é hipertensão como doença. Sem contar que a gente não dá diagnóstico, quem faz isso é a equipe médica. Mas nem a equipe médica pode chegar falando isso sem dados. Então, geralmente, eles checam várias vezes. Então, a pessoa checa e tá alta. Aí você fala assim, olha, no momento a sua pressão tá alta. Eu vou aconselhar você, em outro momento, checar novamente, né, em outro dia da semana, checar novamente, para ver se diminuiu, ou se tá o mesmo valor, ou se aumenta, né, para saber o que está acontecendo. Aí, se continua alto, a pessoa já vai falar assim, olha, realmente já continuou alta a sua pressão, então eu vou aconselhar você ir no médico para ele fazer mais exames para realmente confirmar se você tem hipertensão e assim passar medicamentos. Os medicamentos de hipertensão são delicados, a pessoa não pode sair comprando sem receita, né? E a hipertensão, como ela é muito comum, existe uma campanha de farmácia popular, que é onde é servido alguns medicamentos para a população, ou gratuitos ou com até 90% de desconto. E o medicamento para hipertensão, ele é um medicamento que pode ser oferecido gratuitamente para a população. Então, é possível conseguir de forma gratuita em farmácias que tenham esse projeto, que é governamental. Ok, vou tentar passar o videozinho e aí eu vou mutar o meu microfone, porque da última vez atrapalhou o meu microfone com o áudio do vídeo. Eu vou vir aqui. A gravidade da hipertensão fica sempre mascarada, porque quando a gente vê aqueles rankings de maiores causas da morte, nunca aparece pressão alta. Isso acontece porque a hipertensão nunca é a causa direta, mas ela tem relação com as duas maiores. Eu vou voltar. Tá muito ruim o vídeo, Ju. Tá mesmo, Ju. Mal dá pra ouvir direito. Não, tá muito baixo o áudio? Tá mascando, Ju. Ele tá dando uma travadinha. Da outra vez que você colocou um assim, pipocando, até que deu pra ouvir, mas dessa vez, acho que foi o de Alzheimer que você colocou, mas dessa vez não tá dando pra ouvir, não. Hoje acho que a minha internet que não tá muito boa. Acontece, né? Mas não tem problema. É um videozinho bem curtinho, era mais para implementar. E aí o que acontece, né? Só para falar mais ou menos o que o vídeo falaria, é que as pessoas, para evitar ter hipertensão tardia ou para saber o diagnóstico mais cedo, precisam aferir a pressão ali pelo menos uma vez por ano. Pessoas que não têm hipertensão. Já quem tem hipertensão precisaria aferir todo dia. Tá? Diga, Edith. Tô aqui abrindo a boca de sono. Ei, professora. Diga. Como que é esse negócio aí da hipertermia, você falou? Como? Arterial, o quê? Hipertensão arterial é o quê? Quando tá o quê? Quando a pressão arterial está alta, né? Está acima do normal. Tá? Tá. E aí, a pessoa tem algum sintoma, professora? Assim, por exemplo, a pessoa sente mal, fica inquieta, assim, sentindo alguns sintomas? Dá para perceber? Sim, tem sintomas, sim. Então, quais que entram como sintomas? Pensa que o sangue ele tá chegando com muita força no corpo. Então, vai ter
dores de cabeça, tonturas, pontos cegos, porque tá chegando com muita força até lá no cérebro, mas também no restante do corpo. Então pode dar até dormência, ou pode ter, por exemplo, as pontas do dedo ficar ou dormente ou formigando, isso pode acontecer também. Como tá com hipertensão, pode vir a acontecer de vasos estourarem, e aí isso pode ser leve ou grave ou moderado. Tipo, se isso acontece no cérebro, pode causar um AVC, um derrame. No coração, um infarto. Mas se isso acontece, sei lá, no tecido do dedo, pode só causar uma varize, ou fica um roxo, ou coisa do tipo. Se causar, por exemplo, no fígado, pode prejudicar o fígado. Então, onde vai acontecer é sempre uma incógnita, não tem como saber. Então pode ter tonturas, dores de cabeça, visão turva, né, visão embaçada, formigamento. Isso tudo entraria como um sintoma. E um adendo importante. Diga, Edith. Outra coisa, por exemplo, a dor na nuca que é atrás assim do pescoço. Também. O que causa? Pode ser também, mas lembrando que dores pode ter várias causas. E aí que entra um adendo muito importante. Os sintomas de hipertensão são muito parecidos com de hipotensão. Então não dá para você falar assim, tá alta sem aferir, precisa aferir. Porque imagina, a pessoa tá com a pressão baixa, tá tendo sintomas, e a gente vai lá achando que tá alta e faz algum procedimento, vai abaixar mais ainda. Ou vice-versa, né? Ou se tá alta, a gente acha que tá baixa, dá coisa com sal e aumenta mais ainda. Isso é extremamente perigoso. Então tem que aferir sempre para saber. Ju, reza a lenda, né, que a pressão baixa, ela dá sono. Isso procede ou não? Dá sono, porque sim. Agora pode dar sono, sim. Mas a pressão alta também pode dar sonolência. Pode também dar? Uhum. A alta também pode deixar também a pessoa agitada. Confere isso também? Olha, o que pode deixar a pessoa agitada é o desconforto, é a dor, tá? Ou, por exemplo, se você tá ficando com a visão meio embaçada, com ponto cego, você vai ficar preocupado, então você vai ficar agitado. Tá. Você vai ficar, sei lá, eu tô ficando cega, eu não tô conseguindo enxergar o que tá acontecendo, aí você fica desesperado. Dor de cabeça. Também é uma dor de cabeça, não deixa de ser, né? No caso, a pressão arterial, quando ela sobe, ela também pode dar uma certa cegueira. Sim. Sim? Aham. Tá bom, então. Obrigada, Ju. De nada. Você ia fazer alguma pergunta, Edson? Oi. Isso. No caso, a pressão arterial, tanto a máxima quanto a mínima, elas sobem por igual? Como assim? Tipo, vamos supor, tem a pressão arterial, vai de 18 por 12. Ou ela pode ser que ela vai para 18, mas fique em 80? Ou por 8? Você fala que são duas pressões, né? Então entra quando o coração contrai, a entra máxima e a mínima sobem. Isso, a máxima e a mínima sobem por igual? Elas não necessariamente sobem junto. Isso, acho que eu entendi. Elas não necessariamente sobem ao mesmo tempo ou descem ao mesmo tempo. Edith, muta, por favor, seu microfone rapidinho. Certo. Só para me ajudar aqui, obrigada. Elas não sobem ao mesmo tempo ou descem ao mesmo tempo. Pode até acontecer de uma tá lá em cima e outra tá lá embaixo. Então, é variável, tá? Certo. O risco é o mesmo? O risco é o mesmo. E uma tá alta, outra tá baixa demais e uma tá alta demais. É mais perigoso, na verdade, do que as duas subirem ou descerem juntos. Peraí, gente, um de cada.
Acho que o Edson Tá. ainda tinha que Ela terminar. pode subir mais do que a sístole? Um momentinho, acho que Raquel, que o Edson acho que ainda tinha um adeno. Termina aí, Edson, pra gente passar pra Raquel. Desculpa, Edson. Não, imagina. Fique em paz. Não, eu queria saber na gravidez. Eu queria saber na gravidez qual que é o risco. Porque hoje eu soube de uma mulher que ela foi obrigada a ter que tirar o bebê às pressas porque ela teve uma pressão de 26 por Nossa. 16. Se a Eu pessoa falei, tá meu grávida Deus. e tem hipertensão, é uma gravidez de risco. Então a pessoa tem que tomar todo o cuidado do mundo. Agora, se a pessoa não tem hipertensão e chegou a esse ponto, é algo assim que eu não sei explicar, né? Então tem que entender Não, o digo que assim, se aconteceu. afeta assim afeta o bebê. Com certeza pode afetar o bebê, pode até gerar dificuldade e de formação mesmo, e o bebê nascer com alguma deficiência. Beleza. Tá? Obrigado. De nada. Vamos lá, agora sim. Agora sim, Raquel. Só para finalizar, né? Desculpa, Edson, mas... Então, a minha pergunta seria a seguinte. A diástole, ela pode subir mais do que a sístole? Falei correto os nomes? Sim, falou. A diástole, a regra ela sempre tem que estar mais baixa do que a sístole. Só que não é impossível dela estar mais alta. Só que se ela está mais alta, é extremamente perigoso. O coração pode parar a qualquer momento. Porque o que quer dizer é que o coração está relaxando com mais força do que ele está batendo. Então está voltando mais sangue para o coração do que está saindo. Isso é bem perigoso, isso em geral não pode acontecer. Se acontecer, a pessoa vai passar muito mal, pode até ter infartos ou parada cardíaca e vai precisar de ajuda médica. Mas pode acontecer. Ju, e como eu saberia ver essa alteração, no caso, naquele aparelho do... peraí, deixa eu ver se eu falo o nome correto. Esfigmomanômetro, é isso mesmo? Esfigmomanômetro. Não dá para ver nele. Esse é o tchan da questão. Porque o ideal seria um digital? Seria um hospital. O que vai acontecer? Vai ficar dando umas bugadas, uns erros. Você vai checar, uma vez vai dar um valor, aí você vai checar de novo, vai dar outro valor. E vai dar uns valores assim, estranhos. E aí você não vai entender, em geral, a pessoa vai estar passando muito mal. O que a gente tende a fazer é levar ela pro pronto-socorro. Aí no pronto-socorro, eles vão fazer a mesma coisa e vão ver que vai dar erros nos equipamentos. Aí eles falam assim, a nossa última chance é com o Megazord, né? Que é um mega aparelho. E aí aquele aparelho consegue checar melhor. Tá. Obrigada, Ju. De nada. A Adriana tinha feito uma pergunta no chat. A diferença da pressão baixa para pressão alta são os valores, tá, Adriana? Então, a pressão baixa é aquela que é abaixo do valor normal. Do adulto, o valor normal seria no mínimo 100 por 70 ou 10 por 7. Abaixo disso é baixo. E de alto seria o valor acima do normal. Para um adulto, o valor máximo é 140 por 90. Mais que isso é alto, tá? Isso para um adulto. As crianças como elas são menores, né, de tamanho, a pressão tende a ser menor também. Ju, fala para nós da sigla que se usa RPM, é isso? RPMG? Como que é o nome da sigla? Como que vem a pressão é 120. Entendi. Sim. RP como? Milímetros, mm de mercúrio, que é Hg. Mandar ali no chat. Milímetros de mercúrio. A pressão que é chamada de ideal para um adulto, né? Ideal é 120 por... Vou até escrever por extenso. Por 80
milímetros de mercúrio. Tá? Aí, mmHg significa milímetros de mercúrio. Ótimas dúvidas, hein, pessoal? Boas dúvidas, parabéns. Ok, Lilian, até mais tarde, então. Depois, qualquer coisa, você vê a parte do vídeo no YouTube. Bom, vou continuar, mas se tiverem dúvidas, podem mandar. E aí, nós vamos para o próximo tópico. A Miriam perguntou da pressão ser hereditária. Lembrar que a pressão arterial, ela é uma coisa, a hipertensão é outra, né? Então, a pressão arterial é uma pressão que o sangue exerce nas artérias, que aí todo mundo tem, é normal, tá? Na verdade, a gente precisa dela. Agora, quando ela está alta, aí sim é hipertensão. Aí, a hipertensão, Miriam, ela tem o seu fator hereditário. E eu digo a hipertensão crônica como doença, porque tem a hipertensão que é momentânea, que é algo que pode acontecer, é normal. Pode, Raquel, desativa. Acho que sua câmera tá desativada. Deixa eu ver. Tá desativada. Vai com o celular, só, né? Não ativa a câmera. E aí, de boa. Tá, então, a pressão arterial é uma coisa e a pressão arterial todo mundo tem. Agora, a hipertensão, ela é outra, né? A pressão alta e a pressão arterial alta, elevada, e aí pode ser tanto temporária, normal, ou como doença. Ok? Sempre bom dúvida, gente, que ajuda a enriquecer a discussão. Então, se não tiver mais dúvidas, vamos seguir para o outro tópico, que aí entraria como a depressão e o transtorno bipolar. Então, aqui a gente já está entrando em... Deixa eu tirar uma dúvida rapidinho. Pode falar, Edson. Para poder aferir a pressão, é necessário um intervalo, um certo tempo para você manter um repouso na pressão? Ou você já pode chegar e já sentar e já aferir direto? É uma pergunta boa. A pessoa tem que estar em repouso para ter um valor mais verdadeiro, tá? Porque a pessoa fora de repouso, a pressão sempre vai estar mais alta mesmo. Agora, em repouso, ela tende a normalizar. O que entra como repouso? Ao menos 5 minutos sentado ou deitado. Aí, entre outros detalhes, você não pode aferir a pressão de uma pessoa que está em pé. Só pode aferir a pressão de uma pessoa que está sentada ou deitada, tá? E aí entraria como repouso. Se a pessoa acabou Eu fiquei imaginando... Desculpa. Pode falar. Não, eu fiquei imaginando aquelas pessoas, eu não sei se são alguém da enfermagem que fica lá em Osasco ali, ou de repente em algum outro lugar que pega você e não, vou aferir sua pressão aqui. E eu fico pensando, poxa, a pessoa já vem acelerada de algum lugar, né? E de repente não espera ou já vai medir logo, né? Sim, aí ou elas podem pedir repouso. para a pessoa esperar um pouquinho, né? Ai, fica sentado um minutinho, né? Quer uma água, coisa do tipo. Ou elas, ao aferir, saber que vai ter uma diferença por causa disso. E falar assim, olha, deu esse valor, mas provavelmente é porque você está andando, está de pé, está um dia quente. Então, vamos fazer assim, fica sentadinho mais uns minutinhos e aí a gente checa novamente só para conferir se tá normal, se tá alta, né? Aí oferece uma água, coisa do tipo. Esse seria o procedimento
mais comum para acontecer. Ok. Ju, Diga, posso Raquel. perguntar? Claro. O café, a pessoa tomar o café e aferir a pressão, altera também? Pode vir a alterar, já que a cafeína é um estimulante nervoso. O ideal seria não tomar café antes de aferir a pressão. Sim. Certo? Sim, mas como a gente não tem esse controle, né, das pessoas, o que a gente pode fazer é, olha, deu um pouquinho alta, você fuma, hoje você bebeu alguma coisa alcoólica ou tomou café, tá agitado, passou por algum estresse, tudo isso pode aumentar temporariamente a pressão e é normal, isso acontece com todo mundo. Tá bom então. Obrigada. De nada. E é até importante vocês perguntarem isso, porque se acontecer de vocês aferirem a pressão de alguém, a gente não pode desesperar a pessoa, porque imagina, dá alta, a gente fala assim, meu Deus, tá alta a sua pressão. A pessoa vai ter um infarto ali, vai ficar super preocupada. Então é realmente passar uma informação com mais calma. Não, olha, tá alta, mas pode ser por causa disso, daquilo. Fica mais uns 5 minutos pra gente checar de novo, ou coisa do tipo, pra não matar ninguém do coração. Se finalizamos, vou seguir com o próximo conteúdo. E aí que entra como a depressão e o transtorno bipolar, tá? Então, a depressão e o transtorno bipolar são transtornos psicológicos, o que está associado à mente, está associado ao cérebro, tá? Elas entram como mudanças do funcionamento ali de uma parte do cérebro que causa mudanças de comportamento, sintomas e que vem atrapalhar e prejudicar o dia a dia da pessoa. E aí tem um tratamento que vai ser uma mistura de possíveis medicamentos, mais ali um conjunto de terapia, exercício físico, cuidados com as outras partes da saúde. Então, o tratamento também precisa ser esse conjunto, não adianta ser só um ou outro. Em geral, precisa de um complexo de tratamento. E quando a gente fala da parte de psicologia, da parte psicológica, ainda assim as pessoas têm muito estigma ou preconceitos relacionados a essas condições, que é não entender ou, já chegou aqui, quem tava perguntando veio dar um oi, bem para atrapalhar a aula mesmo, né? O meu gatinho. Boa noite, gatinho. Demorou, mas chegou, hein? Ai. Vai, desce. Ai, meu Deus, gatinho. Gatinho chegou lá, ó. Cadê? Eu gosto dos gatos dos outros. Olha lá. Eu gosto só de ver de longe. Olha lá, Eu acho que é mais dedicado. Olha, todo mundo vindo falar oi pra você. Ah, ele é grandão. Ele é grande. Viu? Ele é grande. Pronto, vou descer ele, porque ele já tá querendo se amostrar aqui, já derrubar as coisas da mesa. Então, né, vai. Todo mundo, até ele entrando na aula. Mas continuando, né? Por não conhecer e por o entendimento da psicologia ser algo muito recente, muitas vezes as pessoas ou não acreditam que isso é realmente um transtorno, uma doença ou algo real, ou não entende, ou acha que é algo muito mais de controle pessoal do que algo que a pessoa não tem um controle em relação a isso. Tô lutando. Quem tá na câmera tá vendo que eu tô lutando aqui. Ai. Desce. Bom, voltando, né? Então, nós vamos ver um de cada vez, porque eles vão trazer sintomas diferentes. Tá? Então, de depressão e o transtorno bipolar.
Novamente, eu acho que vai ser complicado ver o vídeo, mas eu vou tirar o áudio e eu vou usar os desenhos ao meu favor. Então, a depressão pode ser confundida com tristeza, mas a depressão ela é um pouco mais que isso. Dentro da depressão, a pessoa ela tende a ter uma apatia, uma falta de vontade voltado até coisas que seriam boas, que a pessoa gostava de fazer ou gostaria de fazer. Essa falta de vontade não é intencional do indivíduo. Essa falta de vontade se dá por causa de mudanças de neurotransmissores no cérebro da pessoa. Essa mudança dentro do cérebro, do encéfalo, ela pode vir tanto por influência do ambiente, então às vezes acontece algum trauma muito forte, misturado com vários outros traumas seguidos, ou às vezes falta de apoio familiar, de amigos e afins. Mas é claro que não é só isso. Também tem uma questão de que a própria pessoa não tem controle, que aí é um fator hormonal neurotransmissor. E é claro que existem pessoas mais suscetíveis ou menos suscetíveis à depressão. Geralmente, o que se tem de informação é que pessoas que sofreram algum trauma na infância, seja algum abuso ou alguma morte que aconteceu, alguma coisa muito forte que aconteceu, tende a ter depressão com mais facilidade depois ali da adolescência para frente. Outros fatores é que o grupo de idosos, acima de 60 anos, tem maior prevalência de depressão, e o grupo de adolescentes também, ali entre 12 e 18 anos. E tem os seus porquês. Na adolescência, o adolescente está passando por uma mudança corporal e que envolve mudança também do cérebro. E que isso deixa o adolescente mais emocional, mais frágil emocionalmente. E quando a gente fala de grupo de idosos, a gente tem que lembrar que muitas vezes os idosos são excluídos de quase todas as atividades, o que faz com que o idoso acabe se isolando dentro de casa e sem quase nenhuma companhia. Isso também aumenta a chance de depressão. Então, existem uma série de fatores, eu só falei alguns aqui que a gente tem já uma base de informação acadêmica. Tá? Então, vai estar associado ao funcionamento de neurotransmissores do cérebro. Quais são eles que a gente já conhece, tá? Aqui seria a prevalência, né? Deixa eu ver se ele chega a fazer um desenhozinho. Aqui, ele chega a fazer um desenho. Aqui seria um neurônio e ele precisa se comunicar com outros neurônios no cérebro. Para ele se comunicar, ele utiliza substância química. Só que se tem alguma falta de alguma substância química, ele pode deixar de comunicar. E se tem excesso, ele pode comunicar demais. A depressão é falta de estímulo, o que pode estar associado com falta de um neurotransmissor que é estimulante. Pode ser, por exemplo, um que a gente produz que é chamado de glutamato. Mas também pode estar associado ao excesso de um componente químico que ele é conhecido por ser inibitório do sistema nervoso. Ele inibe o sistema nervoso, então ele deprime o sistema nervoso. Por exemplo, que o nosso corpo produz é o GABA. Existem substâncias de fora que fazem a mesma função e que se a gente ingere, a gente acaba tendo o mesmo efeito, só que extra, que não seria natural do nosso corpo. Por exemplo, o álcool, ele é uma substância depressora do sistema nervoso. Quando eu falei que a cafeína era um estimulante, ela faz o papel contrário, por exemplo. Então, o álcool ele também seria um inibidor. Outros exemplos de inibidores, por exemplo, entraria o canabidiol, que é da maconha, por exemplo, Ou a morfina, que é utilizada para dar uma baita de uma anestesia para diminuir a dor. Tá? Então, seriam exemplos. Outros estimulantes, a nicotina do cigarro, ou, a cocaína. Tá? Então, tem funções opostas. Por isso que quando a pessoa bebe muito álcool,
ela tende a ficar cambaleando, porque ele é um inibidor. Então, dependendo da quantidade de álcool, a pessoa chega a desmaiar e até a perder a memória, pra você ver como é potente, tá? Então, quando a pessoa ela tá com depressão, quer dizer que tem componentes que o corpo tá produzindo, ou ele tá produzindo pouco estimulante, ou ele tá produzindo muito inibitório, ou os dois. Mas, além disso, existem hormônios que ajudam a trazer uma reação de felicidade do nosso corpo. Então, quando a gente está feliz, a gente tende a pupila dilata, o corpo ele tende a ter uma sensação, e essas sensações elas vêm por hormônios. Os hormônios que a gente conhece que são associados ao prazer e à felicidade são serotonina, citocina, né? Ocitocina também. E aí, se tem a falta desses hormônios, a pessoa tem dificuldade em se sentir feliz. E tá vendo que não é algo intencional, porque a gente não consegue controlar o nível de hormônio do nosso corpo. Eu não posso falar pra vocês, pô, aumenta essa serotonina aí, tá muito baixa, tá muito triste, aumenta essa serotonina. A gente consegue? Não consegue. Tá? Então tem uma diferença de tristeza, estou me sentindo triste, e de depressão. E aí a gente vai tentar entender um pouquinho essa diferença para vocês ajudarem a pessoa que vocês forem cuidar, ou familiares, ou até a si mesmos. Já também tem estudos que mostram que a pessoa com depressão sem tratamento por muitos anos pode gerar uma mudança do próprio cérebro, atrapalhando aquela pessoa para os próximos anos. Então, é importante sim fazer um bom tratamento. A pessoa com depressão, ela tende a se isolar socialmente, então ela vai recusar todas as saídas possíveis para festas ou para casas de outras pessoas ou para qualquer tipo de convívio social, que é convívio com pessoas. Vai ter dificuldade de se comunicar, de falar o que está sentindo, ou de simplesmente falar com outras pessoas, ou falar o que pensa. Tá? E geralmente, se não tiver uma ajuda que venha de fora, essa pessoa não vai conseguir buscar ajuda sozinha, porque a ajuda vai envolver outras pessoas. Tá? E isso gera um sofrimento muito grande. E que lembrar que não está sob o controle, né? Então, reage, a pessoa não consegue, não é tão simples assim, né? Gostaria que fosse. Os tipos de serviços de tratamento, né, que seriam possíveis e que já temos hoje, seria tanto uma alteração medicamentosa, ou seja, medicamentos que vão controlar esse número de hormônios e neurotransmissores, coisas que a gente não consegue controlar sozinho. E também, claro, que a gente precisa de um estímulo para que o corpo comece a produzir também isso naturalmente. E aí esse estímulo vem se envolvendo em mais atividades sociais, fazendo terapia pelo menos uma vez por semana, né? Dependendo da situação, pode até fazer menos, uma a cada 15 dias ou coisas do tipo. Praticando exercício físico, fazendo uma boa alimentação, evitando substâncias, né, drogas afins que não seriam medicamentos, né, prescritos por médicos, como álcool, cigarro e etc. Tá? Tudo isso pode vir a acabar atrapalhando. Diga, Raquel. Tô enchendo o saco hoje, né? Pergunta importante. A depressão, ela pode ser confundida com ansiedade ou ansiedade e a depressão são a mesma doença? A ansiedade e depressão são diferentes, mas elas podem ser confundidas sim. Na depressão, lembra que eu falei que tem os componentes químicos que estimulam e aqueles que inibem? Na ansiedade, o que acontece é meio que o inverso da depressão. Tem mais estimulante do que inibitório. Então, o cérebro da pessoa está sendo estimulado mais do que o normal. E isso também é ruim, porque a pessoa não vai conseguir descansar,
Então a pessoa pode ter dificuldade de dormir, pode ter dificuldade de realizar as atividades diárias, dificuldade de se socializar porque fica com medo de que pode acontecer isso e aquilo e começa a criar, né, pensar demais e começa a atrapalhar também o dia a dia da pessoa. Pode vir a ter medo de até de sair de casa porque pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. E isso tudo vai impedindo a pessoa de viver a sua vida, de viver bem. Isso acontece na depressão do mesmo jeito. Só que na depressão, ela tende a ter um ar muito de não quero e não consigo, não tenho vontade de fazer nada. Não tenho vontade de levantar da cama, não tenho vontade de comer, né? Só se for comida besteira, né? Que me dá energia fácil. Não tenho vontade, às vezes até de tomar banho, não tenho vontade de falar com ninguém, de ver ninguém, de fazer nada. Então, isso é quando a gente realmente já tem que ficar mais preocupado, porque isso não entra como algo normal. Beleza? Muito obrigada, Ju, entendi sim. De nada. Tá? Então, né, parte de depressão, vamos vendo já a diferença de depressão e tristeza para entrar um pouco mais sobre sintomas da depressão, dados estatísticos e o que a gente pode ter ali de ajuda no tratamento. Então, como separar a depressão da tristeza? Tá? A tristeza, ela sempre tem motivo. Estou triste porque briguei com fulano. Estou triste porque eu terminei meu namoro. Estou triste porque eu perdi o meu celular. Sei lá. Então, tristeza por um motivo. Pode ser um motivo muito forte, pode ser um motivo um pouco mais banal, mas tristeza é tristeza, tá? Já a depressão, geralmente ela vai vir sem um motivo específico. Você vai perguntar pra pessoa, mas por que você tá triste? E aí a pessoa vai falar assim, eu não sei, tudo e nada. A pessoa não vai conseguir te apontar o que tá causando aquele sentimento. Muitas vezes vai soar mais genérico, como tudo me deixa triste, nada me deixa feliz, não tem mais nada por querer eu, né, me sentir bem. Então tende a ser algo muito geral, algo voltado para algo que a pessoa não consegue compreender e explicar, tá? E aí, quando a pessoa tá com tristeza, ela geralmente tem ali o sintoma de tristeza, aquela dor no peito, o chorar, né? Pode até o coração dar uma acelerada. Quando a gente recebe uma notícia muito ruim, são aqueles sintomas, né? Aquele sintoma de dor, nó na garganta, tristeza, né? E que tende a passar. Ele tende a passar com o tempo, né? Algo que prevalece, assim, 24 horas do dia, a todo momento. Tem de momentos de melhorar, de dar uma diminuída, aí você lembra e volta, tá? Pega o gato, Ju. Ele tá derrubando as coisas ali da janela. Vocês estão ouvindo ele bagunçando, né? Já. Ele quer participar. Oi? Ele quer participar, tadinho. Ele quer brincar, eu acho. Mas vamos lá, né? E a pessoa com tristeza, ela tende a ter pensamentos sobre o motivo da tristeza. Então, por exemplo, quando você briga com alguém da família e você fica triste, o que você fica pensando? Sobre a briga, sobre aquela pessoa. Fica repensando e pensando de novo sobre aquela situação. E aquilo fica se repetindo até você, sei lá, ou tomar coragem de conversar, ou de fazer alguma coisa, ou de passar. Né? Já a depressão em si, os pensamentos que vêm, como a tristeza não tem um motivo em si, parece que tudo é ruim, que não tem saída, a pessoa tende a enxergar a única saída como suicídio. Então,
tudo tá ruim, nada é bom, o que eu vou fazer? A minha única saída é tal. Então olha, tem como é diferente a visualização da tristeza e da depressão. E aí que vai entrando no perigo, porque é difícil alguém se suicidar por tristeza, mas é muito comum a pessoa tentar suicídio por depressão. Mas quando chega nesse caso, Ju, é porque tá bem grave a depressão, né? Também, mas nem tanto. Ter pensamento suicida não quer dizer que a pessoa vai cometer o suicídio. Agora, quando a pessoa tem histórico de ter tentado suicídio, aí sim é um estágio muito mais grave. Por isso que na terapia, né, nas conversas, quem aqui já passou, eu adoro terapia, geralmente o psicólogo tende a perguntar, olha, você já teve ou tem algum tipo de pensamento suicida? Porque se já tiver, ele já anota como um adeno ali para ficar mais atento, para evitar que a pessoa tente a cometer. Entendi. Os estágios, e é importante a gente saber disso para evitar pessoas ao nosso redor, ou às vezes até a gente mesmo, de ter algo assim. Os estágios seria ter pensamento suicida, depois planejar, pensar, tá, e como eu faria isso? Até para depois começar a tentar, tá? Então, esses seriam os estágios de inicial, moderado e grave. Então, às vezes a gente nem percebe isso nas pessoas ao nosso redor, mas se a gente ficar um pouco mais atento, a gente consegue ver uma publicação sobre isso. Hoje com redes sociais é muito mais fácil, né? A pessoa publicou uma foto, um texto ou um vídeo sobre, aí você já fica meio, o que será que tá acontecendo? Vou conversar com essa pessoa, tá? Bom, o que a pessoa tem ali de sintomas, então, no quesito de depressão, a pessoa tende a ter pensamentos ruins com frequência e pode vir com pensamentos suicidas, né? Em seguida, dependendo da quantidade de pensamentos ruins. Falta de interesse para absolutamente qualquer coisa, até as coisas boas começam a se tornar algo ruim. A pessoa simplesmente perde a vontade de fazer qualquer coisa, até tomar um banho, levantar da cama, conversar com alguém, coisas às vezes que parecem simples pra gente que não tá nessa situação, tá? Pode vir com alteração de peso não intencional, tanto para baixo quanto para cima, porque eu falei que a pessoa perde a vontade de comer, mas como existem doces e coisas, né, mais fáceis de comer, a pessoa tende a acabar, às vezes, descontando nisso. Tá? E às vezes a pessoa realmente não come mais nada. Depende ali muito da situação. O sono. A pessoa, ela tende a dormir muito, só que dormir com dificuldade. Então, ela não dorme direito. E aí acaba ficando com sono durante o dia. E ao mesmo tempo, durante o dia, não tem muita vontade para nada. Então, falta de regular o sono também entra como um sintoma. Dificuldade para se concentrar, para ler, para realizar uma atividade, para estudar, para fazer qualquer atividade que exija concentração também é sintoma. Tá? Falta de energia também é sintoma. A pessoa sempre se culpar ou sempre se ver como ponto ruim também é um sintoma. Em qualquer situação, sempre a parte, né, ruim, a parte degradante, eu não faço nada direito, mas eu sou ruim em tudo, mas eu sou feio, mas eu não sei o que lá. Então, sempre se vê como o problema e que se eu que sou o problema fosse resolvido, então já estava tudo melhor, né? Então, isso também entra como outros pensamentos, tá? Outros fatores de riscos, dependendo do problema de saúde, também pode entrar como fator de risco, tá? Problemas familiares e de vida financeira também. É muito comum lá no Japão, que é uma cultura muito rígida, parte financeira, econômica. Um momentinho, gente, meu gato, não sei o que aconteceu, né?
Deixa eu tirar ele aqui. Ai. Tá quase derrubando meu computador. É muito comum lá no Japão, eles têm muitas coisas de eu fui na desgraça pra família, então eu não mereço viver. Então é muito comum o suicídio lá por questões familiares, financeiras, tá? Então, perdi o meu dinheiro, aconteceu tal coisa, perdi o meu emprego, então eu não valo mais a pena. Coisas do tipo, tá? Mas isso não quer dizer que é só lá que acontece isso. Bom, outros eventos, traumas, como eu disse, principalmente na infância, tende a aumentar a chance de depressão. Fatores físicos também, tá? Seja por ter de alguma dificuldade física ou alguma propensão física para ter depressão. O envelhecimento, eu falei que idosos a prevalência maior e adolescentes. Mas é adolescente por causa da mudança hormonal. E o uso de álcool e drogas. Porque drogas, tanto que são estimulantes quanto inibitórias. E aí tem um motivo. O álcool, ele é inibitório. Então, ele já é um depressor do sistema nervoso. Então, se a pessoa já tá começando a depressão e tá tomando mais álcool, tende a deprimir mais rapidamente. O mesmo vale para drogas que são inibitórias, por exemplo, maconha, tá? Agora, os estimulantes, o que pode acontecer? Estimula demais, então a pessoa tem uma melhora repentina, só que aí quando a substância vai embora, piora só que 2, 3 vezes mais, porque a pessoa começa a sentir falta daquele estimulante, tá? Então, tende mais a atrapalhar do que ajudar. Exemplos de estimulantes: cafeína, nicotina, cocaína, tá? E aí tem outros também, ok? Então, também não entra como solução, obviamente. Vamos para alguns dados. Então, a fonte, né, aqui embaixo. A depressão em homens e mulheres, o que acabaria mudando? A prevalência da doença é 2 vezes maior nas mulheres. Tá? A perda de libido, né, de estímulo ali sexual, ela atinge quase 2 vezes a mulher do que o homem. Então, 70,5% das mulheres, 40% dos homens. Já as dores físicas, dor no corpo, na articulação, dor de cabeça, que é comum, também é sintoma, ela vem na mesma proporção praticamente, 80% das mulheres, 72% dos homens, tá? Só para ter uma visão se existe alguma diferença, né, de gênero. Ok? Então, existem sintomas de humor, né? Então, o humor ele se torna instável praticamente e sempre associado a coisas ruins. Sono também super instável e sempre a pessoa fica muito cansada. Pensamentos ruins e aí entra os pensamentos suicidas. E no corpo, fisicamente, cansaço, dor no corpo, dor muscular, dor na articulação, perda de apetite ou fome excessiva. E se a fome é excessiva, é fome de doce, né? De massa, de coisas que tem bastante glicose, porque a glicose dá uma sensação no cérebro de despertar. Então, é como se fosse uma droga para a pessoa, tá? E o comportamento da pessoa fica agitada, a pessoa pode soar às vezes agressiva, às vezes se isolando, chora excessivamente. Isso tudo entra também como sintomas. Professora, então, o que eu faço, né? Eu acho que fulano tá com esses sintomas, eu acho. Ou, às vezes, eu acho que eu estou com esse sintoma. O que eu faço agora? É buscar ajuda profissional. Porque, como eu falei que a mudança são de substâncias químicas, a gente vai precisar de uma ajuda profissional, além de
tentar estimular o nosso corpo de forma de socializar mais, praticar exercício, tomar cuidado com a alimentação, conversar mais com pessoas, socializar é extremamente importante para ajudar a tratar depressão, ansiedade, transtorno bipolar, esquizofrenia, qualquer um desses, tá? É extremamente importante expressar o uso certinho da medicação. E mais, né, então, para ter a medicação precisa passar no psiquiatra. A diferença do psiquiatra e do psicólogo é que o psiquiatra fez medicina, então ele pode prescrever receita médica. Essa é a diferença. Enquanto que o psicólogo, ele fez a psicologia, então ele que vai fazer a conversa, a terapia, tá? Então é um conjunto dos dois profissionais da saúde. O psiquiatra, você vai para diagnóstico e tratamento, e o psicólogo para terapia. E aí é um conjunto dos dois. Geralmente o psiquiatra a gente vai uma vez por mês para pegar a receita e checar se teve melhora, né? Checar, fazer um quadro geral. E no psicólogo, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Essa seria a média normal. Ah, professora, mas eu não tenho nenhum sintoma, nem nada. Mas eu vou no psicólogo, tem problema? Claro que não. Na verdade, isso é até bom, porque você está prevenindo problemas que podem aparecer futuramente. O psicólogo é uma conversa ali, às vezes de 30 minutos a 1 hora, sobre você. Então vai tentar te conhecer, tentar te entender, para você evitar que coisas assim acabem surgindo, já para melhorar. Tá? Então, se é possível, é até bom. Bom, se não tiver dúvidas, vou seguir para o transtorno bipolar. Dúvidas? Não? Então, deixa eu dar uma olhadinha no chat, tem 9 mensagens. A Adriana perguntou se a depressão tem cura ou é só tratamento. A depressão tem tratamento, mas ela pode ter cura. Isso depende muito se a pessoa está seguindo o tratamento certinho e está tendo ajuda. Lembra que eu falei que precisa de ajuda de fora. É muito difícil a pessoa conseguir fazer sozinha. Então precisa de um apoio emocional, um apoio familiar, um apoio de amigos. Então isso ajuda bastante. Mas existem pessoas que tratam a depressão por anos e anos e ainda não curaram. Assim como existem pessoas que conseguiram dar uma cura ali na depressão. Só que isso também não quer dizer que não possa voltar. Ah, então curei, agora tô melhor, agora vou fazer outras coisas. E aí começa a desandar. Aí pode voltar também. A Ju falou que a bateria vai acabar. Poxa, Ju. Pior que você não tem nenhum carregador aí perto, né? A Miriam, depressão pós-parto é comum? É sim, Miriam. E muitas vezes acaba sendo comum, tanto por predisposição, mas também por aquela coisa de falta de apoio, né? O parto em si, né, o processo de parto, o parto natural, ele é doloroso, ele é extremamente doloroso, tanto que no bebê essa memória é apagada, já na mãe não. Então é importante as mães, né, e os pais também, né, junto até para ser melhor, fazer um acompanhamento pós-parto com um psicólogo ou uma psicóloga, bem simples, 1-2 semanas, só para ver se tá tudo, né, se não tá desandando alguma coisa, para ajudar. Adriana, eu conheço uma pessoa que é assim. Olha, Adriana, a depressão ela é muito comum, tá? Então, é muito comum a gente conhecer alguém que está nessa situação, ou que está com os mesmos sintomas, ou às vezes a gente está com alguns desses sintomas e não precisa estar tão pesado, pode estar algo inicial, algo mais leve. Tá? Então, se tem alguns desses sintomas, não hesitem em buscar ajuda profissional, não hesitem em conversar com os amigos, com as amigas sobre isso, de mandar mensagem para as pessoas, de realmente se comunicar.
E se você conhece alguém próximo de você, algum familiar, algum amigo, alguma amiga que está apresentando esses sintomas, ofereça ajuda, conversa com a pessoa, porque às vezes a pessoa tem vergonha, medo de falar sobre isso. Isso não é algo para se ter vergonha, tá? É que nem você falar assim, eu tô com dor de cabeça, eu tô gripado, eu tenho diabetes. Não é muito diferente, tá? Só que é mais voltado para a cabeça, para o nosso cérebro. Essa é a diferença. Os transtornos psicológicos estão muito grandes, estão muito altos. E o problema é que as pessoas, em geral, têm medo de falar sobre eles. Ou medo de assumir eles. Não tenham medo, tá? É algo que pode acontecer com qualquer pessoa, com qualquer um, assim como qualquer pessoa pode pegar uma gripe, qualquer pessoa pode ficar com diabetes ou hipertensão. A gente precisa tornar isso algo normal, natural, só que precisa também buscar ajuda médica, buscar ajuda, né? Oferecer ajuda para as pessoas que a gente sabe que tem. Então vamos para o transtorno bipolar. Nossa, esse cara até mais quieto, né? Eu sei que a depressão é algo pesado. Então, o transtorno bipolar, bi de 2, né? Então, de 2 e geralmente um contrário ao outro. As pessoas tendem a achar que transtorno bipolar é a pessoa mudar de emoção rapidamente. Isso não é transtorno bipolar. O transtorno bipolar tem mudanças intensas de grupos de emoções, que aí vai ser um momento de euforia, que é como se fosse uma mega felicidade, não é só uma simples felicidade, é uma mega, a ponto de ser algo ruim, a ponto de ser agitado demais e acabar fazendo alguma coisa errada. E a depressão, que entra como sintomas mesmo de depressão, que seria exatamente o oposto. Só que esses dois não acontecem de um momento para o outro. Eles têm um tempo para acontecer. E esse tempo, ele tende a durar pelo menos alguns dias, tá? Então, por exemplo, a pessoa tá lá uma semana com a euforia e depois uma semana com a depressão. Ou 3 dias com a euforia e depois, sei lá, uma semana com a depressão. Nunca vai ser tão rápido. Existem momentos que a euforia pode estar maior e a depressão menor. E existem momentos que pode estar ao contrário, a euforia menor e a depressão maior. Isso depende do tipo de transtorno bipolar que a pessoa tem. Mas é muito mais comum ter aqueles que têm a depressão com um tempo maior do que a euforia. Mas os dois, eles nunca vão acontecer juntos ou de um momento para o outro. Sempre tem um tempo para um, aí muda para o outro. É como se fosse, eu vou ficar com uma semana feliz demais e outra semana triste demais. E aí seria um tempo para um, tempo para outro. O que acontece de perigoso nisso? Geralmente na euforia, a pessoa ela tem uma sensação muito intensa de atividade. É quase como uma ansiedade, só que a pessoa está eufórica. Então a pessoa tem... É como se... Pensa assim, você acabou de ganhar na Mega Sena, você está eufórico, né? E aí nessa de estar eufórico, a pessoa tende a fazer algumas coisas que podem prejudicar essa pessoa. Como, por exemplo, a pessoa na euforia, ela pode comprar um carro sem ter dinheiro. Na euforia, ela pode bater em alguém sem querer, querendo, né? Na euforia, a pessoa pode gastar todo o dinheiro em jogos ou fazer qualquer outra coisa que uma pessoa que para pensar não faz. E aí, qual é o problema? Quando acaba a euforia, vem a depressão. E aí, na depressão, a pessoa se arrepende profundamente do que fez na euforia. E aí, é nesse arrependimento que a pessoa tende a cometer suicídio, tá? Porque é depressão, é com sintomas de depressão, com pensamentos suicidas, tá? A pessoa com transtorno bipolar, ela tem muito mais chance de cometer suicídio do que uma pessoa só com depressão, por causa dessa mudança
de um para o outro, tá? Então, acaba tendo um ponto negativo, apesar de ser menos frequente que a depressão, ela é um pouco mais letal nesse quesito, tá? Tratamento também com base em medicamentos que vão ajudar a controlar os dois humor, psicoterapia, atividade física, controle, né, alimentação, de exercício físico e esses tipos de controle, tá? Pois é, Adriana. É algo que é bem perigoso, porque... E é algo que, novamente, não é de controle da pessoa. É um controle de substâncias químicas no cérebro da pessoa que altera o comportamento da pessoa. Por isso que vem a importância dos medicamentos, tá? Com os medicamentos, a pessoa tende a ter um controle, né, mais comum. Só que aí, tô vendo que estamos chegando no final. Um adendo muito importante. Os medicamentos que mexem com o sistema nervoso são chamados de controle especial, o que significa que eles são muito fortes, perigosos e que precisam ser usados de forma consciente. Então a pessoa tem que tomar exatamente na forma que o médico passou e não pode ter consumo de substâncias alcoólicas, em geral pode ter interação medicamentosa com outros medicamentos, e se a pessoa deixa de tomar um comprimido, volta os sintomas novamente. Então, se tá lá para tomar um comprimido por dia, 2 por dia, tem que ser exatamente aquilo. Se deixa de tomar um dia, já vem os sintomas de novo. A Maria Cunha falou que o cunhado dela foi diagnosticado como bipolar. A Maria de Socorro falou que teve depressão. Nossa, Maria, eu espero que você esteja melhor. Sim, Edith, é algo muito sério e que a gente precisa, né, ou cuidar mais das pessoas ao nosso redor, que foram diagnosticadas ou que estão com sintomas como este, e também cuidar da gente, porque lembra que nós, como cuidadores, antes de cuidar do outro, a gente também tem que estar bem de saúde, porque senão a gente não consegue cuidar do outro, e não consegue mesmo, tá? Pois é, né, gente? Tudo isso é uma situação que a gente precisa seguir os cuidados bem certinho. A professora, por exemplo, tem ansiedade. Então, assim, é por isso que eu falo que é algo que é um tanto comum, os transtornos como um todo, né? Aí pode vir um ou outro. E a gente tem que seguir se cuidando certinho para evitar complicações. Isso para qualquer doença, para qualquer condição. Ah, obrigada, Raquel. Que bom. Que gostou. Vou fechar aqui a apresentação para a gente finalizar com a câmera. Boa noite. Obrigado. Até semana que vem. Boa noite, Lília. Tchau, boa noite também. Vamos com Deus. Acabou? A gente está finalizando. Vocês já querem ir assim tão cedo? Já basta na sala de aula agora aqui também. Boa noite, Ju. Até semana que vem. Boa noite, Ju. Boa semana noite, que vem. boa noite para Boa vocês. noite, Boa gente. noite, Boa boa noite, noite, Edith. Boa noite, Raquel. Boa noite a Boa todos. noite, Ju. Ju, isso é pressa que é pra assistir a novela, ainda tá passando. Ah, é verdade. Olha só. Ju, isso é pressa que eu vou ali dar o remédio do meu pai. Beijo. Ah. É a novela, porque hoje tem jogo, as novelas tá tudo cedo, Ju. Por isso tá todo mundo dando tchau. Tchau, boa noite. Vou tentar dar boa noite a todos aqui. Boa noite, Ana. Boa noite, Edith. Boa noite, Edson. Boa noite, Ellen, Isolina, Ju, Lilian. Boa noite, Márcia. Beijinhos. Boa noite, Maria do gente. Boa noite a Socorro. todos. Até a próxima aula. Até. Boa noite, Até a Nilda. próxima Boa aula. noite, Beijo, Miriam. Beijinhos, Boa noite a beijinhos. todo mundo.
Tchau, boa noite, meninas. Tchau. Um ótimo final de semana para vocês. Boa Até a próxima novela, aula. bom descanso. Vai, gente. Isso, é no desligar para sair da chamada, tá? Acho que tem gente com o microfone mutado. A Isolina, seu microfone tá mutado, mas não se preocupe. Beijinhos de qualquer jeito. Beijinho, gente. Bye, bye.